do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas místicas para fazer isso. Hello everyone, how's it going? Are you good? Yes? There's someone here who wants to say hello. Come here and say hello. Hello everyone. I am Vittorio, right? I have blue eyes. I know. So hello, oops. Hello everyone. How's it going? I hope you were doing well. I'm very well, thank you. Today is Wednesday again, and it's our class day, right? Yes, so it's English time now. So let's get started, yes? Então hoje, continuando, né, como eu tinha dito a aula anterior, a gente vai seguir falando de futuro. E hoje a gente vai ver outras maneiras de expressar, de conversar sobre o futuro, né? Na aula anterior nós vimos o going to, né? E eu disse que a gente ainda viria o present continuous e o will, né? Que são outras duas maneiras de expressar futuro, né? Então a gente fez alguns exercícios, fizemos algumas atividades com o be going to, né? Que a gente usa para futuro. E tem outras duas formas, que é o que a gente vai ver hoje então, que é o will e o present continuous, né? Vocês lembram, então, só revisando um pouquinho o que a gente conversou na aula passada, a gente vai usar o be going to quando a gente tiver um plano, uma intenção, né? Plano, intenção, previsão, né? Que a gente vai falando de futuro nesse sentido. Então, dessa forma, a gente vai usar o be going to. Let me just fix it, my camera right here. There we go. Ok. E o present continuous, falando de futuro também, a gente vai usar ele quando a gente tiver cat's hair everywhere. Quando a gente estiver falando de alguma combinação, né, futura, né? Enfim, então dessa forma a gente vai utilizar o present continuous para falar de futuro, né? Então, por exemplo, se eu estiver dizendo assim, vou só pegar o primeiro exemplo que a gente viu na aula anterior, né? A gente viu, I'm going to travel to Canada next year, né? Significa que eu tenho a intenção, né, de viajar para o Canadá. I'm going to travel to Canada next year, né? E quando eu uso present continuous para falar essa mesma frase, I am traveling to Canada next year. I am traveling to Canada next year. I am, o meu to be ali, né? Traveling, o ing, né? Terminação de ing. To Canada next year. Então, quando eu uso present continuous para me referir a futuro, é algo que está muito certo de acontecer. Eu tenho mais detalhes desse acontecimento, né? Por exemplo, se eu digo I am traveling to Canada next year, eu já provavelmente estou com a minha passagem comprada, eu já sei a data que eu vou viajar, então por esse motivo eu uso present continuous, né? Quando eu digo I'm going to travel to Canada next year, eu tenho a intenção, eu tenho o plano, eu tenho a intenção ou uma previsão de viajar para o Canadá no próximo ano, ok? Ok, so about will, né? Falando de will, quando a gente vai se referir a futuro, né? O will, ele é algo que eu uso, por exemplo, se eu pegar esse mesmo exemplo, I will travel to Canada next year. I will travel. Eu tenho
eu posso utilizar das seguintes formas o will. Quando eu tomo alguma decisão imediata, né? Quando eu prometo alguma coisa, né? Quando eu ofereço alguma coisa, né? Algo que vai acontecer bem mais para diante, bem mais futuro, né? Ou quando eu sugiro alguma coisa ou a previsão de alguma coisa. Então, o will me dá bastante possibilidades, né? Por exemplo, alguém bate na minha porta, né? Bateram na minha porta e aí fica eu e meu marido, tipo, quem vai atender? Aí eu digo, I will get the door, I will get the door, né? Desde que eu abro, I'll get the door, porque eu não estava esperando ninguém e foi uma decisão que eu tomei de imediato. No momento que veio alguém e bateu, eu tomei essa decisão, vou abrir a porta, I'll get the door. Okay? Então, por esse motivo, eu não utilizaria o be going to e o present continuous. Se eu utilizasse um deles para dizer I am going to get the door, parece que tipo assim, eu vou, mas a pessoa vai parar lá esperando até eu ir abrir. E quando eu digo I'll get the door, significa eu tô já indo right away, ok? I'll get the door. Ok. So far, so good? Yes? Okay, so let's see some examples here with will. Okay? Tomorrow, it will rain. Amanhã vai chover. Tomorrow, it will rain. Tá? Então, é uma previsão, né? Que vai chover. Pode ser que amanhã mude, mas enfim, a previsão que a gente tem hoje é que amanhã vai chover. Então, eu uso o will nessa situação. Tomorrow it will rain. My friend will be 12 next Monday, perdão. My friend will be 12 next Monday. Né? O meu amigo vai fazer 12 anos na próxima segunda. My friend will be 12 next Monday. Né? Só voltando então a esse exemplo ali, my friend will be 12 next Monday, né? Meu amigo vai fazer 12 na próxima segunda. Nada impediria de eu usar aqui também outra opção. Eu poderia dizer my friend is going to be 12 next Monday, né? Eu também poderia usar o be going to, né? Nada impediria. Então, tem alguns exemplos que eu posso usar tanto um quanto o outro, ok? Mas a gente tá focando aqui no will. Então, o will sounds good, ok? Here, my friend will be 12 next Monday. Hey, John, wait a minute. I will walk with you. João, espera um pouquinho aí, eu vou caminhar contigo. Hey, John, wait a minute. I will walk with you. Então, o João estava se aprontando para caminhar, eu vejo e digo, para aí que eu vou contigo. É uma decisão que eu tomei de imediato. Por este motivo, for that reason, I use will. Okay, you got it? Next one then. She will contact her boss next week. She will contact her boss next week. Né? Ela vai contatar o chefe na próxima semana. Né? Algo que não vai acontecer agora, que vai acontecer na próxima semana, mas ela já tem essa previsão de entrar em contato com o chefe na próxima semana. I think you will get this job. I think you will get this job. Eu acho que tu vai pegar esse trabalho. I think you will get this job. Então, também eu acho, né, uma previsão ali, é um fato futuro, é algo que eu acho que a pessoa vai conseguir o trabalho. Não é nada certo ainda, né, é uma promessa, é algo, né, futuro, né? Não tem nada 100%. Eu simplesmente acho, então eu uso o will nesse caso. I think you will get this job. Okay, next one. They will arrive at about 6 p.m. They will arrive at about 6 p.m. Né?
Então, também, eles vão chegar aproximados às 6 da tarde, né? Então, é uma previsão de chegada, né? Vamos supor, o avião tem essa previsão de chegar nesse horário. Então, eu uso will nesse exemplo, ok? The teacher will explain this exercise. The teacher will explain this exercise. A professora vai explicar esse exercício. The teacher will explain this exercise. He will drop the bottle of water. He will drop the bottle of water. Né? Eu tô vendo uma situação, tem uma criança com a garrafinha d'água na mão e eu tô vendo que a maneira que ele tá se comportando ali, daqui a pouco ele vira garrafa. Então, por esse motivo, eu digo, acho que ele vai derrubar aquela garrafa, tá com todo jeito. Então, é uma previsão também, né? Eu tô vendo que isso pode acontecer. Né? Então, eu uso o will por essa situação também. Lots of accidents will happen in that weather. Lots of accidents will happen in that weather. Né? Eu tô vendo que muitos acidentes acontecem, né, com esse tipo de tempo. Vamos supor que estivesse nevando, né? Tenho essa previsão, consigo prever de que muitos acidentes vão acontecer por causa desse tipo de tempo. Ou tá chovendo, ou tá, enfim, nevando, né? Dependendo de onde a pessoa estiver. Então, eu uso o will também nessa situação. And the next one. She will scream if you show her the spider. She will scream if you show her the spider. Ela vai gritar, berrar, se tu mostrar a aranha, né? Então, também é a mesma questão. Ou é uma previsão, ou é algo que a pessoa tá vendo que isso vai acontecer, mas não tem aquele 100% de certeza, mas tem tudo para acontecer, ok? So, I think she will scream if you show her the spider. Eu acho que ela vai gritar se tu mostrar essa aranha para ela. Ok? So, in all those situations, we use will, ok? E o present continuous, né? A gente viu, mas talvez tenha ficado poucos exemplos, né? Eu dei o exemplo do I'm traveling to Canada next year. Vamos só ver mais alguns exemplos aqui do present continuous, então. Então, só mais alguns exemplos com o present continuous, para não ficar a desejar ali, porque a gente viu bastante coisa com will, né? Então, por exemplo, com o present continuous, eu também poderia dizer I'm doing the dishes later today. I'm doing the dishes later today. Né? Eu vou lavar a louça mais tarde hoje. I'm doing the dishes later today. She is riding a bike this afternoon. Ela vai andar de bicicleta essa tarde. She's riding a bicycle or she's riding a bike this afternoon. We are taking a walk this evening. Nós vamos caminhar esse fim de tarde, essa noitinha, né? We are taking a walk this evening. Então, eu posso usar o present continuous também me referindo a futuro. Okay? Yes? So far so good? Well, I hope you enjoyed the class. Have a great week. And I'll see you next week. Yes? Big kiss. Bye-bye.